A gente sempre fala, né, da ABC2, né, Thiago, que as coisas que a gente produz, elas não são necessariamente acadêmicas, né? Algumas delas, mas elas são academicamente informadas. Então, cara, nesse mesmo sentido, eu acho que o neocalvinismo, ele trabalha aqui, ele achou o seu lugar no Brasil nessa veia, sabe, de ser academicamente informado. Ou seja, nós não estamos fazendo neocalvinismo ou fazendo teologia neocalvinista dentro dos centros principais universitários, embora tenha várias iniciativas. Então, você percebe assim que existem essas iniciativas, mas não é o lugar primário. Mas ainda assim, o neocalvinismo consegue ser uma resposta academicamente informada para aqueles irmãos e irmãs que não querem ser acadêmicos. Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast ABC2, o de número 78. Eu sou Rodrigo Bibo e será que hoje eu entendo teologia pública? Porque olha, já fiz alguns podcasts, né? Até agora não entendi. E eu sou o Thiago Pereira, e se a gente tem uma nova NVI, será que a gente precisaria ou poderia ter um novo neocalvinismo? Nossa, essa foi péssima, né, cara? Nossa, novo neocalvinismo é horrível, cara. hein? Olha, eu não posso te perdoar porque você roubou quase a minha entrada. Eu sou Thiago Melo e no Sul Global está surgindo um novo neocalvinismo, mais centrado na igreja. Olha aí, novo neocalvinismo. Tem que mudar esse nome. Eu me chamo Ednardo Duarte e nem todo herói usa capa. Alguns escrevem 4 volumes de dogmática reformada e outros 4 de ética reformada. Nossa, quem que é esses heróis aí? Bavinck? Herman Bavinck. Herman Bavinck. E quem é o outro? O outro não peguei. É ele também. É ele mesmo. Ele que escreve? Caramba, mano. Foi ele mesmo. Os 8 volumes foi ele. Bichão. 8 volumes, caramba. Achei que vocês iam falar do Doivert, que ninguém entende. Ele só paga de intelectual dizendo que entende Doivert. A gente tá tentando entender ainda. Ninguém entende mesmo. É, né? Complicado. Eu finjo que entendo. Mas aí tem que fingir direitinho, tem que usar os termos que ele usa, pelo menos. Tem que fingir bem, exato. Exatamente. Olha só, estamos aqui mais um episódio do BTcast que chega até vocês graças à Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e hoje, para falar sobre neocalvinismo entre a igreja e a academia. Nós já temos aqui, Thiago, tu vai lembrar o número? Não, que tu participou desse. Nós já temos um episódio sobre neocalvinismo que tá muito bom, Calvinismo BTcast, que inclusive é um livreto que você lançou pela Mundo Cristão. Exatamente. Introduzindo, né, que é o BTcast MC015, tá? Você tem inclusive ele com imagens aqui, a gente vai colocar o link na descrição deste BTcast ABC2. Então, se você quer saber o que é neocalvinismo, você precisa ir lá ouvir este BTcast MC015. A gente vai explicar aqui pra quem não vai lá ouvir. A gente tinha que explicar, talvez, né? A gente vai, né? Tá, tem que ser. Mas se você quiser mais completo, um episódio só sobre neocalvinismo, digita aí no Google BTcast MC015, tá bom? O Thiago Melo tá lá dando uma boa introdução. Mas é isso, o Thiago... Aliás, nós estamos com 2 Thiago aqui, isso vai dar um problema, então a gente vai chamar o Thiago de Melo, ok, Melo? Vamos chamar o Thiago a gente chama de Thiago e o outro Thiago a gente chama de Melo. E pela primeira vez aqui nos estúdios da Bibotalk Produções Online, Ednardo Duarte. Tudo bem, Ednardo? Seja bem-vindo. Obrigado, Bibo. Obrigado, pessoal, pelo convite. Uma alegria muito grande estar com vocês. Tenho acompanhado aí o trabalho há anos. Legal. Se apresente aí pro pessoal e se o teu nome é Ednardo mesmo, se era a intenção ser Ednardo ou foi erro do cartório? Cara, quase isso. Meu pai gostava muito, cara, de um músico que ainda tá vivo aí, brasileiro. O nome dele é Ednardo, óbvio. Ah, olha aí. Compôs a música Pavão Misterioso, né? Chegou a ser tema de novela e tudo mais. Caraca. E aí meu pai, então, colocou o nome de Ednardo, o que leva a maioria das pessoas a me chamar de Ed, em vez de Ednardo. Mas eu tenho 41 anos, sou casado com a Lauren, gaúcho de Canoas, no Rio Grande do Sul. Olha aí. Sou pastor batista e tenho trabalhado com educação teológica no Seminário Teológico de Gramado, que faz parte da organização Teach Beyond Brasil desde 2019, quase completando 7 anos. E no momento não estou lá em Gramado, estou numa outra cidade aí, muito bonita, muito legal, Pasadena, na Califórnia, por causa de um doutorado. Caramba, muito bom, hein, gente? Esse é o Ednardo, então, está aqui para esse BTcast ABC2. Mas antes de irmos para este papo, vamos para os recados laboratoriais da ABC2. Fique ligado, porque, esses recados valem a pena, hein? Fica aí, já voltamos.
Então, gente, eu tenho uma novidade muito boa para passar para vocês aqui em primeira mão. Nós estamos organizando o Dia dos Cristãos na Ciência. É isso mesmo que você ouviu. O Dia dos Cristãos na Ciência vai acontecer no primeiro sábado de agosto, agora no dia 2 de agosto de 2025, e vai ser o primeiro Dia dos Cristãos na Ciência que vai se repetir a cada ano. Sim, essa é uma oportunidade que a gente está organizando para mobilizar igrejas, mobilizar as igrejas locais a refletirem sobre a relação entre fé cristã e ciência de uma forma mais acolhedora, de uma forma acessível, relevante. E nesse dia, diversas comunidades cristãs pelo Brasil vão promover ações simples mesmo, mas significativas, que envolvem sermões temáticos, cultos temáticos, dinâmicas com crianças, bate-papos com jovens, mesas redondas, momentos de oração, momentos para valorizar a boa ciência como parte da missão cristã. Então, nesse ano, o evento vai ser no sábado, dia 2 de agosto, e dele vai se repetir a cada ano no primeiro sábado de agosto, e nós estamos disponibilizando um formulário para você inscrever a sua igreja. Dá tempo de inscrever, dá tempo de se programar, e para as igrejas inscritas nós vamos disponibilizar um material, sugestões, um guia de sugestões, né, pensados para todos os públicos possíveis, independente do tamanho da igreja, do perfil da igreja. A gente quer que todas as igrejas possam adaptar e realizar esse Dia dos Cristãos na Ciência de acordo com a sua dinâmica local. Então você pode inscrever no formulário que a gente vai deixar o link disponível aqui nesse episódio, e você vai receber esse guia com ideias práticas, recursos visuais, sugestões para abordagem e um apoio que a gente pode dar para essa mobilização local. Então, olha, se você quer participar ou se você quer que a sua igreja participe do Dia dos Cristãos na Ciência, você deve conversar logo com seu pastor, com suas lideranças, com o conselho da sua igreja e inscrever a igreja, né? Você vai receber um documento completo com todas as orientações e você deve inscrever a sua igreja para poder receber esse documento, onde a gente ali tem um guia, né, com todas as ideias que a gente pode oferecer para que você possa executar esse evento no dia 2 de agosto junto com a sua igreja, tá? Então, não perca tempo, comece a discutir, comece a debater essa ideia, trazer essa ideia aí com as suas lideranças locais e inscreva a sua igreja através do nosso formulário que a gente vai deixar disponível. Vai ser muito bom, a gente quer ver cada vez mais igrejas em todo o Brasil se movimentando e fazendo com que esse dia seja de fato um dia onde nós vamos refletir sobre fé e ciência nas igrejas, falando sobre os cristãos na ciência nas igrejas do nosso Brasil. Então não perca, dia 2 de agosto desse ano, o Dia dos Cristãos na Ciência. E outras coisas, né? Nós temos muitas outras iniciativas sempre acontecendo na BC2, então não deixe de conferir o nosso site, não deixe de conferir as nossas redes sociais. Se você não segue a gente ainda, segue lá no Instagram, @Cristãos na Ciência. A gente tem as redes sociais da Academia BC2, a gente tem as redes sociais do Ciência e Sapiência, que é o nosso programa para escolas, para ensino médio, e a gente tem muitas outras coisas, né? Então não deixe de conferir os nossos conteúdos, os BTcasts que a gente tem gravado, os nossos cursos, os livros que nós temos lançado junto com a editora Ultimato, com a editora Thomas Nelson. Então tem muita coisa para você e nos ajude a fazer a BC2 conhecida em outros lugares onde a gente ainda não tenha chegado, e que você conheça e que você queira ser um divulgador da BC2, né, onde quer que você esteja, na sua igreja, no seu trabalho, na sua escola, na universidade. É isso, gente, continue conosco e agora vamos para esse papo que tá sensacional. Meus amigos, vamos começar então pelo começo. Tiago Melo, você é a pessoa, né, que você é autor já citado por Miroslav Volf. Que é isso? O cara que já apareceu no programa do Bial, né? Que é isso? Rapaz... Zerou a vida, hein? Mas isso que você fala... Não, eu zerei minha vida na primeira ocasião. A segunda, o Bial nem tanto, mas é que o Wolff é o meu herói teológico, né? Exato. E, cara, ele me citou no livro dele. Então, assim, isso foi pra mim, assim, a maior vitória que eu já ganhei na minha vida. E citou de maneira positiva, né? Não foi falando mal dos brasileiros e tal, né? Dessa banda de gente burra aqui do Brasil e tal. Não, foi muito bom, foi muito bom. Falou bem, né? Ou seja, mostrando que tem gente que pensa aqui no Brasil. Isso é muito legal, muito legal. Aliás, tem muita gente que pensa, né? A ciência no Brasil. Pô, a ciência tem vários exemplos bons de ciência no Brasil, né, cara? Que vai pelo mundo aí e tal, palestrar. Ainda mais que a gente tá exportando, né? A gente tá exportando cérebros, então tem muito brasileiro no mundo. É muito legal, cara. Isso é muito legal, muito orgulho mesmo, assim, porque você sabe que a geografia lá fora, o pessoal ensina muito errado sobre nós, né? O pessoal, assim, não tem noção que a gente é inteligente pra caramba e tal. Ou acho que aqui é só futebol e pagode, samba. O que é uma coisa muito boa também, não menosprezando essa característica da nossa nação. Mas tem muita gente inteligente também, mano.
Isso é muito legal. Aliás, a área da tecnologia, a gente ficou sabendo até agora lá no Iris Brasil, que o INPE lá tá exportando, mano, galera aí da meteorologia e tal. A gente é referência mundial, mano. A gente tá ajudando a NASA, velho. Tudo bem que isso não quer dizer muita coisa hoje, porque a NASA tá falindo, né? Mas assim, mano, a gente tá ajudando a NASA. Isso é maravilhoso. Então eu só queria exaltar aí os brasileiros inteligentes, e a gente tem muita gente inteligente aqui no Brasil. Isso é muito legal. E o Thiago Mello citado aí pelo Miroslav Volf. Isso é muito legal. Mas enfim, vamos entrar no assunto. Ô, Thiago, o que é neocalvinismo? Por que neocalvinismo? O que é esse novo calvinismo? Ou não é novo calvinismo, porque novo calvinismo é outra coisa? Meu, que confusão. Meu Deus, é tudo isso mais um pouco. E tem um novo neocalvinismo, nós vamos falar daqui a pouco, que nós estamos inventando agora. Nesse podcast vai ser assim, nós vamos sacramentar uma nova corrente teológica no mundo, entendeu? Não, então vamos pensar direito, porque novo neocalvinismo tá ruim. A gente precisa pensar numa coisa, então, outra coisa. Só no branding, né? É um branding. Deixa eu só fazer um disclaimer aqui rapidinho, Bibo. A gente tá colocando esse tema aqui hoje, né, porque a gente tá gravando no finalzinho de junho, foi mês passado, foi em maio, a gente teve a conferência na Mackenzie, né, sobre neocalvinismo ali, uma conferência internacional reunindo neocalvinistas e afins do mundo todo, falando sobre isso, muitos intelectuais brasileiros, como você disse aí, Bibo, a gente tem muita gente boa, fazendo boa teologia, fazendo teologia pública, fazendo teologia de forma acadêmica, séria, responsável, e a gente teve esse evento na Mackenzie que reuniu ali cerca de 300 pessoas, o Ed estava me falando. Foi, assim, mais do que conveniente trazer esse papo aqui, porque tem tudo a ver com a ABC2, tem tudo a ver com a história da ABC2, tem tudo a ver com esse papo que a gente vai tentar trazer aqui hoje sobre esse diálogo entre fé e ciência, com esse viés neocalvinista, talvez, né, ou como o neocalvinismo tem a contribuir, né? Então, pra gente começar a pensar essas coisas, aí sim, eu acho que eu vou jogar já a bola pro Thiago Mello responder a pergunta do Bibo aí, né? O que é esse neocalvinismo que a gente tá falando, esse novo calvinismo? Será que, né, o que são essas coisas? Boa, muito bom. Cara, e vale dizer o seguinte, que pro pessoal que tá ouvindo a gente, que pensa assim, não, então esse episódio não tem a ver comigo, né? Eu não sou calvinista e tal, né? Olha só, não é isso, né? O neocalvinismo, ele também é uma alternativa, né, para pensar questões teológicas para quem não é calvinista na soteriologia, né? Ou seja, para quem não acredita necessariamente em como o calvinismo supõe que a salvação aconteça. Então vale para todo mundo, tá? Esse episódio é legal para todo mundo, porque é uma corrente intelectual, né, muito preciosa, assim, do cristianismo, né? Mas, enfim, só para responder, assim, de forma rápida, né, o calvinismo, ele é um desdobramento contemporâneo do calvinismo clássico. Só que ele nasce na Holanda e só depois ele vai se desdobrando e vai se disseminando para outros lugares, como os Estados Unidos e o Brasil também. Uma importante distinção é entre o que é chamado de neocalvinismo e novo calvinismo. Esse nome também não é muito sugestivo, né, neocalvinismo, porque tudo que é neo parece alguma coisa meio ruim, né? Você fala de, sabe, tipo assim, sei lá, neopentecostalismo, neoliberalismo, né? São nomes que geralmente remetem a uma coisa negativa e que não foram criados pelas pessoas de dentro, mas pessoas de fora, né? Gente que quer criticar algum movimento, algum fenômeno e tal. Mas no caso do neocalvinismo, não. O neocalvinismo é simplesmente um nome para falar sobre a contemporaneidade desse movimento, né? Não necessariamente de uma condição pós alguma coisa, né? E a distinção que eu estava dizendo entre neocalvinismo e novo calvinismo é importante porque o que é chamado de novo calvinismo é esses nomes que surgem aí, principalmente que foram, estouraram na internet, né? Nomes de calvinistas, pregadores calvinistas, sobretudo americanos, que disseminaram de novo o calvinismo, as doutrinas da graça, as doutrinas da predestinação, por exemplo, né? Enfim, perseverança dos santos, tudo aquilo que está lá na Tulip, né? Quem estuda soteriologia lembra dessa discussão. Então, isso aí é o novo calvinismo. O neocalvinismo não. Ele não se restringe, na verdade, nem é uma preocupação central a questão da salvação ou das doutrinas da salvação, né? As preocupações são muito mais amplas. Então, você pensa em como o cristão ele se envolve, ele se engaja na sociedade, nas diferentes áreas da vida, né? Na política, na economia, nas artes, como o conhecimento ele pode ser moldado pensando de forma distintamente cristã. Isso é o neocalvinismo. O novo calvinismo, ele é mais focado na soteriologia calvinista e geralmente com uma veia um pouco mais fechada, né? Um pouco mais conservadora no sentido positivo da palavra, né? Que conserva certas doutrinas e não necessariamente se abre para novas
novas discussões, que é uma marca fundamental do neocalvinismo. Eu acho bem legal o que o Thiago falou, porque o neocalvinismo ele não é um movimento de ruptura, né, mas de continuidade à tradição calvinista. Então, eu acho que de forma breve, eu diria que, em parte, o neocalvinismo ele não se difere do próprio calvinismo. Por exemplo, as questões que o Thiago mencionou e também a leitura histórico-redentiva das escrituras, né, criação, queda, redenção, a teologia aliancista, né, pacto da redenção, das obras, da graça, né, a visão de soberania de Deus. Então, nestas questões todas de regeneração, justificação, santificação, enfim, ele não se diferencia. Por outro lado, ele se diferencia porque ele se vestiu, digamos assim, ele se vestiu para habitar a modernidade em vez de habitar a medievalidade, né? Então ele encarou uma outra realidade, né? Como o Thiago bem mencionou, a Europa do século XIX, não mais do século XVI, toda aquela secularização, né? Influência, Revolução Francesa, Iluminismo, filosofia alemã, enfim. Então ele tem uma nova linguagem teológico-filosófica, né? A gente ouve por aqui, por ali, expressões como mandato cultural, soberania das esferas, antítese espiritual, graça comum, pluralismo, né, Thiago, que você usa bastante nas suas reflexões aí políticas, né, econômicas, enfim, graça que restaura a natureza. Então, ele tem uma nova linguagem. Eu diria que não é um movimento de ruptura, é um movimento de continuidade à tradição. Eles eram, né, os fundadores do movimento eram calvinistas, né, e queriam reafirmar e contextualizar as doutrinas e a tradição calvinista, mas com uma linguagem contemporânea, né, moderna, por assim dizer. Perfeito. Deixa eu só fazer um adendo nisso aí. A gente sempre ouve, o Ed acabou de mencionar, termos que são, na verdade, que nasceram dentro da tradição neocalvinista, ou do movimento neocalvinismo dentro da tradição reformada, né? E que as pessoas usam sem saber que são termos desses autores, né? Termos do Abraham Kuyper, como, por exemplo, graça comum, são utilizados vastamente pelas pessoas, né? Na internet e tal, mas é um termo dele, né? Você imagina, por exemplo, essa lógica de criação, queda e redenção, embora ela esteja implícita tanto nas escrituras quanto na tradição cristã desde o início, ela foi formulada dessa forma pelos neocalvinistas, né? Então, cara, é interessante ver como, de alguma forma, isso já está presente, né? No nosso dia a dia da igreja, no nosso dia a dia teológico, mas não necessariamente é reconhecida de acordo com as suas fontes, sabe? Legal. Algo bem interessante também, Thiago, é a questão da apropriação que o Kuyper e o pessoal fez do termo, né? Porque ele era pejorativo, né? O neocalvinismo era pejorativo mesmo no início, e depois eles perceberam que podiam, né, alterar a abordagem e se valeram desse termo de forma positiva. Enfim, estamos até hoje aí tentando organizar as coisas, mas eles se valeram dessa virada aí. Vocês comentaram algumas coisas muito interessantes e citaram por alto, né, a questão de teologia pública e o neocalvinismo ele tem muito desse teor, né, de uma teologia para fora e uma teologia que tá no mundo, tentando entender o mundo e tudo mais, né? E até o Bibo falou na entrada dele de teologia pública, né? Mas eu acho que existe uma dificuldade também no público, de forma ampla, assim, eu vejo isso às vezes no Twitter e vejo nas redes sociais, das pessoas falando sobre teologia pública e muitas vezes não entendendo o que é uma teologia pública, ou o que uma teologia pública deveria fazer, o que se espera de uma teologia pública ou de um teólogo público, né? O teólogo público é aquele cara que tá postando nas redes sociais todo dia, então ele é público, porque ele tá ali, Boa. né, atendendo o público. É o teólogo influencer. O teólogo público é o teólogo influencer, né? Só porque ele tá falando com um grande público. O que a gente deveria esperar, assim? Ou o que o neocalvinismo... Pelo visto, eu acho que desses vários termos, assim, obviamente o neocalvinismo não criou a teologia pública, mas eu acho que ela tem esse teor forte, né? Assim, de se preocupar com isso. Total. Um dos criadores do termo, um dos caras que levaram à frente o termo teologia pública, era um americano chamado Max Stackhouse. E ele cita o Abraham Kuyper como um dos teólogos públicos antes de existir teologia pública, né? Então a gente tem realmente uma conexão natural, não é uma conexão que a gente precisa criar, já é uma conexão já natural entre neocalvinismo e teologia pública. Eu acho que assim, o Ed pode falar porque o doutorado dele é em teologia pública, então ele pode falar especificamente disso. Eu também pesquiso teologia pública, mas o título que ele vai ter lá vai ser um doutor em teologia pública, então ele tem mais uma carga aí para falar sobre isso. Mas eu vou dar assim uma primeira
dar uma primeira definição e deixo pro Ed se virar para deixar mais complexo, mais legal. Eu acho que assim, ó, a teologia pública é um modo de fazer teologia que olha para as questões de importância pública. Ou seja, questões que geralmente a teologia não daria atenção, a teologia tradicional. Dentro da teologia, historicamente, tem várias divisões, né? Mas tem algumas divisões que são meio clássicas, tipo teologia sistemática ou dogmática, ou fundamental para os católicos, né? Teologia bíblica ou exegética, dentro disso tem hermenêutica, tem discussões de crítica textual e tal. Tem teologia moral ou teologia ética, dependendo de onde você está falando, e teologia prática, certo? Então, dentro da teologia ética ou teologia moral, geralmente esses temas eram tratados da teologia pública. Só que existia uma demanda reprimida, melhor dizendo, né, para estudar esses temas, porque eles começaram a ser mais importantes do que outros temas que geralmente os teólogos discutiam. Então, o teólogo ele sempre lidou muito com a questão da salvação. Então, como nós vamos para o céu? Tá, mas como é que a gente vive enquanto nós não vamos para o céu? Né? Aí é uma questão da teologia pública, né? E aí, pensando na nossa demanda de hoje, nós somos uma sociedade em que a religião não é mais uma questão assim, que você herda da sua família, é uma opção de vida. Então você tem que pensar agora, ou repensar qualquer lugar da religião na vida das pessoas que transitam em diferentes áreas da sociedade. E aí a teologia pública ajuda a gente a lidar com essas questões. É legal que o Thiago falou sobre a questão da privatização da fé, tocou um pouco sobre isso, porque toda a influência iluminista da Revolução Francesa que empurrou a fé cristã para uma arena privada, ela reverberou nos tempos contemporâneos, né, modernos e contemporâneos, e ela também afetou a reflexão da teologia ética, que nem o Thiago mencionou, levando a ética, empurrando essa reflexão teológica e ética para uma esfera mais privada mesmo, a ética pessoal, né, e abandonando a ética pública, a ética social, enfim, uma série de outras reflexões. Eu gosto de pensar na teologia pública, além de um modo de fazer, como o Thiago falou, como uma disciplina, uma área da teologia, né, jovem, que emergiu, assim, formalmente, internacionalmente, ali no final do século XX, década de 70, mais ou menos, como uma disciplina que busca articular a partir da fé cristã, reflexões relevantes para a vida pública. Por exemplo, política, cultura, economia, justiça, social, mídia, entretenimento, educação, arte, direitos humanos, enfim, e uma série de outras áreas, né? E também gosto de pensar que a teologia pública se vale das outras disciplinas. Eu queria pegar esse gancho do Thiago. Ela se vale das outras disciplinas teológicas, como a teologia exegética, sistemática, filosófica, e utiliza, eu não quero reduzir as outras teologias, mas ela utiliza estas outras abordagens teológicas, outras áreas, como ferramental para a construção do seu discurso, para a construção da sua escuta, enfim, né? Agora, se a gente parar para pensar mesmo, a teologia pública, ela é muito mais antiga, como o Thiago também mencionou, do que a gente pode imaginar. Se a gente olhar, por exemplo, a gente pode perceber sementes da teologia pública nos primeiros debates cristãos sobre violência, sexualidade, política no Império Romano. A gente pode ver respostas cristãs antigas já, muito antigas, à questão da orfandade, dos doentes, dos pobres, impostos, perseguição. Eram os polemistas, né? Os polemistas faziam isso, não era? Na igreja antiga? Exatamente. Os polemistas era a galera que defendia... Hoje em dia a gente chama do apologeta, né? Mas na época o apologeta defendia para as tretas internas da igreja, e para as coisas externas eram os polemistas, né? Exatamente. Até com relação, por exemplo, à filosofia pagã na época, magia, tinha uma série de propostas, né, cristãs ali, dialogando com aquilo, combatendo, enfim. Então a gente vê tudo isso transbordando das bem-aventuranças de Cristo, a interação de Cristo com cobradores de impostos, soldados, comerciantes, governadores, enfim, uma série de questões que mostra que a teologia pública parece ser nova, mas é algo que já está entre nós há muito tempo. A gente pode dizer assim que, tipo, a fé
cristã, ela é intrinsecamente pública. Só que as reflexões que geram um debate acerca das questões públicas com a fé é o dever da teologia pública. E assim, alguém pode estranhar, tá, mas isso aí é um campo, um subcampo da teologia e tal. Mas veja, isso é normal em toda a área do conhecimento. A especialização é uma coisa comum. Em todas as áreas do conhecimento existe isso. Você pode ser médico, mas você é médico especialista numa coisa, você pode se especializar ainda mais nessa outra coisa. Então, dentro da medicina, você vai escolher a sua área, e dentro daquela área você vai se especializar num tema, ou em algum autor, alguns fenômenos e tal. Então, é a mesma coisa na teologia, né? Existe a teologia moral, ética, mas, de alguma forma, a teologia pública é um subcampo da teologia. Alguns dizem que é da teologia prática, outros dizem que é da teologia ética, mas, de qualquer forma, uma especialização, uma complexificação da teologia para o mundo contemporâneo. Acho que é um importante dever, assim, sabe? Que eu acho legal quando o Bavinck usa duas figuras, a figura da pérola e do fermento, para colocar as bases da fé cristã, a pérola como sendo a regeneração, a nova vida em Cristo, a entrada no reino, e aquilo então faz parte da tua vida e mexe com a tua vida interior, te transforma de dentro para fora, enfim. E ele olha para o fermento e diz que a fé cristã ela não pode ficar presa em si mesma, ela precisa vazar pela sociedade, por diferentes áreas, né, como um fermento e crescer para diferentes esferas da vida, né? Então acho bem legal esse privado e público que o Bavinck trabalha, né? Eu tava pensando aqui puxando agora para esse evento, né, que teve na Mackenzie em maio. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante, né? Eu não sei o quanto esses eventos acontecem periodicamente aí no mundo neocalvinista, mas ter um evento assim acontecendo aqui no Brasil, em São Paulo, reunindo tanta gente, né? Eu fiquei pensando em como que... Na verdade, queria ouvir de vocês que estiveram lá, né? Eu não estive, então o Thiago e o Ed... O Ed foi o organizador do evento lá, então teve à frente dessas coisas todas. O que poderia ser mais marcante, assim? O que a gente poderia pensar de como que as coisas estavam sendo discutidas ali em relação a essa temática de teologia pública, dessa percepção do fazer teológico num ambiente acadêmico, né, que vocês estavam ali, com muitas pessoas discutindo, apresentando coisas, apresentando palestras e artigos e resumos e tudo mais. Teve, né, alguns momentos menores, né, assim, e pensando que era um evento que estava reunindo pessoas do Brasil, mas pessoas de fora do Brasil, de outras realidades, americanos, norte-americanos, pessoas da Europa. E assim, eu acho que talvez tenha dado para perceber diferenças muito significativas. Eu não sei, mas imagino que sim, nas conversas que a gente já teve, né? Das diferenças significativas entre o neocalvinismo no Brasil, o neocalvinismo na Europa, onde ele nasceu, ou nos Estados Unidos, onde também está efervescente ali a coisa. Eu acho que, aproveitando, linkando essa tua pergunta com a pergunta anterior sobre o papel do teólogo público, eu me lembrei que um dos organizadores, que é o Dr. Matthew Kaeming, ele é meu mentor aqui no Fuller, foi traduzido pela Thomas Nelson Brasil, uma obra que se chama Teologia Pública Reformada, e essa obra, logo no início, na introdução, ele menciona uma série de características do teólogo público, assim, eu acho que serve pro nosso ouvinte como um bom complemento, assim. Ele pode ler em inglês, né, Reformed Public Theology, ou ele pode ler em português mesmo, já foi traduzido, e traz uma visão bem legal sobre teologia pública e toca vários outros autores são convidados para interagir com uma série de temáticas, né? Então é uma obra muito rica e que a gente tem já no cenário, né? Mas o Matthew, junto com outros dois organizadores, o George Herring, da Holanda, e James Eglinton, eles estão trabalhando em conjunto para uma série de 3 conferências. E essa conferência que aconteceu no Brasil foi a primeira de uma série de 3 conferências sobre o neocalvinismo e óbvio que em diálogo com outros temas, cada continente vai escolher. Então, essa conferência do Brasil representou uma conferência organizada na América Latina. Eu acho que, para mim, o que foi mais marcante de ver o trabalho deles, 2 coisas me marcaram bastante. Primeiro, a postura
postura dos acadêmicos internacionais, porque estes 3 doutores que encabeçaram, eles convidaram, cada um deles convidou 5, 8 outros acadêmicos do seu ramo, né, do seu país, da sua instituição, né, e foi muito interessante ver em torno de 28, 30 acadêmicos internacionais que investiram recursos financeiros na pré-conferência. A gente teve uma pré-conferência em um hotel perto da Universidade Mackenzie 2 dias antes, e investiram recursos na conferência em termos de serviços, auxílio viagem, até mesmo hotelaria e alimentação em alguns casos, né? E eles fizeram questão de se relacionar e escutar de fato os brasileiros, a fim de aprender realmente sobre os nossos contextos, né? Demonstrando, assim, a meu ver, uma profunda hospitalidade intelectual. Então, em primeiro lugar, para mim, a postura dos acadêmicos, e em segundo lugar, mais me chamou a atenção foi a riqueza temática apresentada em mesas redondas e artigos. A gente teve em torno de 80 mesas redondas e artigos brasileiros, né? Enfim, então foi muito legal ver participantes domésticos e internacionais refletirem sobre a interação da fé cristã e essas múltiplas facetas da vida pública, né? A meu ver, de maneira academicamente rigorosa, teologicamente robusta e, por que não, espiritualmente piedosa também, diante da complexidade, né, da vida e da criação. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção, que é a diferença entre como o neocalvinismo no Brasil ele floresceu e como floresceu fora do Brasil, ou em outros lugares, né? Primeiro, assim, como ele surgiu na Holanda, existe uma relação ainda geográfica, né, do neocalvinismo com esse lugar, né, com o país da Holanda, seja na Universidade Livre de Amsterdã, que é onde o Abraham Kuyper ele fundou essa universidade, né, onde ele começou todo o movimento do neocalvinismo e tal, contratou o Bavinck, né, depois o Doivert foi dar aula, ficou no lugar dele, foi reitor da Universidade Livre de Amsterdã. Então, esses figurões, eles participaram desse centro acadêmico, né, mas também outras universidades, como a Universidade de Kempen, que agora é a Universidade de Utrecht, né, onde o George Haring, ele é o reitor, né, esse cara que a gente citou, que foi também um dos organizadores do evento. Então, tem uma ligação direta com a Holanda. Só que, quando ele se disseminou para os Estados Unidos, ele ainda guardou essa vinculação, sabe? Então, muita gente, por exemplo, que é neocalvinista nos Estados Unidos, é porque ele é de descendência holandesa. Então, você vê, tipo assim, pessoas que são, sabe, filhos ou netos de holandeses, e aí tem as universidades, o Calvin Theological Seminary e o Calvin University, o Fuller, né, também, assim, o Fuller um pouco menos, mas agora com a ênfase neocalvinista maior. Todos eles têm uma relação com a Holanda mesmo. Até o Matthew Kemig, né, esse cara que também é o mentor aqui do Ed, o sobrenome dele é holandês, né, ele também tem ascendência holandesa. Então você vê, assim, que a gente tem várias relações com a geografia da coisa. Só que no Brasil, não. No Brasil, as pessoas gostaram do neocalvinismo pelas ideias, gostaram do neocalvinismo pela proposta, sabe? Foi uma corrente que não estava vinculada a nenhum tipo de, sabe, ao local. Genealogia. Né? Exato, exatamente. As pessoas leram o Kuyper e gostaram, sabe? Elas leram o Doivert e gostaram. E só que uma outra marca muito interessante do neocalvinismo, e por isso a minha entrada, né? Explica a minha entrada agora, é que o neocalvinismo no Brasil, ele é muito centrado na igreja, ele é muito eclesiológico. Enquanto o neocalvinismo fora do Brasil, pelo menos no norte global, nos Estados Unidos, na Europa, ele é muito focado nas universidades, né? Em instituições de ensino, dizendo assim de forma mais ampla, né? E no Brasil, não. No Brasil, a gente pensa as coisas mais da igreja, é no dia a dia da igreja. As pessoas, elas ouvem sobre neocalvinismo na igreja, na IBD, nos cursos que a igreja oferece, nos seminários, de pastores que estão se formando, né? Ou seja, é a igreja que está, de alguma forma, sendo o locus, né? O lugar onde a teologia neocalvinista é feita no Brasil. Então, essa é uma marca muito legal, cara, que deu pra perceber isso só quando o pessoal veio pra cá, sabe? Eu não tinha percebido isso antes, mesmo que eu já tive a oportunidade, meu doutorado é na Universidade Livre de Amsterdã também, né? O que o Kuyper fundou, e eu já fui pra Holanda também, passar um tempo em outra universidade também dessas que eu citei, e eu não tinha percebido essa diferença até ver os dois conversando, né? A gente conversando com eles conversando com a gente, falando assim, olha, acho que tem alguma coisa diferente em vocês, né? E é por isso que vocês estão crescendo, porque vocês estão crescendo dentro da igreja. E o neocalvinismo no Brasil, assim como o cristianismo como um todo, ele também não está no seu melhor momento, na Europa e nos Estados Unidos, né? Mas no sul global, não só no Brasil, mas na América Latina, na África e tal, o neocalvinismo ele tá florescendo. Que legal isso. Não. E é interessante, eu fiquei pensando aqui, essa conexão
mais dos europeus, tudo, com esse ambiente mais acadêmico, ela é de sempre? Ou talvez seja algo mais contemporâneo mesmo, mais do momento atual, talvez um descolamento, assim? Ou será que ele realmente é um movimento que ao longo aí do século XX ele sempre esteve mais fora da igreja, entre aspas, né? Não necessariamente fora da igreja, mas mais distante da igreja, mais próximo da academia. E agora talvez eles estejam vendo, não sei, talvez isso será que fosse uma necessidade que eles viam, mas não sabiam o que fazer com isso. E de repente chega no Brasil e fala, olha, aquela lacuna que a gente tinha, eles estão conseguindo suprir. Será que tem alguma coisa nesse sentido? Olha, eu acho muito boa essa pergunta, Thiago, porque quando você estuda as biografias, né, de Abraham Kuyper, Herman Bavinck, Herman Doiver, você descobre que eles estavam alicerçados na academia, eles buscaram a sua formação, inclusive em diferentes lugares, né? Eles passaram, por exemplo, pela Universidade de Leiden e na época sofreram também um pouco de críticas em relação a isso, porque como calvinistas estavam, entre aspas, abraçando uma teologia mais liberal e se lançando a uma reflexão mais ampla, né, de sociedade e tudo, né? Depois, quando você amadurece e estuda o movimento, você percebe quão fundamental foi para eles, né, habitarem esse ambiente acadêmico diferente, ganharem linguagem diferente e sem perder, obviamente, a sua tradição, a sua robustez, enfim. Mas então, quando você olha para as biografias, você percebe que eles estão profundamente alicerçados na igreja, na academia, mas eles também têm a vida da igreja local, da igreja calvinista da Holanda, era muito forte. O envolvimento da igreja e a academia era muito grande naquele período. E todos eles tinham algum tipo de papel de liderança, atuavam também nesse trânsito entre igreja, academia e as ruas, né? A sociedade, enfim. Então, eu acho que ao longo dos séculos, né? A virada do 19 para o 20, 20 para o 21, foi que com o enfraquecimento das igrejas, das igrejas cristãs e reformadas na Europa, o flavor, né, o jeitão da tradição neocalvinista europeia acabou se mantendo mais intelectual, né, mais assim, ativista, mais intelectual, voltada para o social, se distanciando da vida eclesiástica, segundo as próprias palavras deles para nós em São Paulo, na pré-conferência, enquanto que o Brasil, como o Thiago bem mencionou, ele viu nos últimos 25 anos a tradução para a língua portuguesa de obras primárias e secundárias florescerem, participação em encontros a partir de centros de estudo, por exemplo, Labrie, Invisible College, a CAT, a BC2, Instituto Kuyper, Instituto Schaeffer, enfim, uma infinidade de centros informais, né, e livres de reflexão, e dezenas de podcasts, vídeos do YouTube que tocaram também a temática, mas profundamente eclesiais. Cara, acho que dá para citar, por exemplo, só para o pessoal entender, como o neocalvinismo ele é mais intelectualizado, ele está mais centrado na universidade, no caso europeu e dos Estados Unidos, desde o seu começo, quando a gente pensa nas principais obras, né? A obra Calvinismo do Abraham Kuyper foi uma série de palestras que ele estava dando em Princeton, sabe? Palestras acadêmicas. Se eu pensar na obra do Doivert, que é a Critique of Theoretical Thought, alguma coisa assim, uma crítica do pensamento teórico, ele escreveu enquanto ele estava num projeto intencional de escrita dentro da universidade para pensar numa filosofia distintamente cristã. O Bavinck é a mesma coisa, ele já era professor de dogmática quando ele escreveu a dogmática dele. Então, o Kuyper, ele foi pastor, né, a maior parte da vida dele, mas quando ele foi para a política e se envolveu muito na universidade, ele deixou um pouco de lado o ofício dele de pastor para depois voltar. Então, você vê assim que realmente tem um foco mesmo na universidade, mas aqui no Brasil a gente conseguiu gerenciar, digamos assim, né, as coisas de tal forma que as pessoas também conseguem buscar o neocalvinismo dentro das igrejas, né, cara? Isso é muito, muito interessante. E aí eu fiquei pensando, muito legal isso, eu fiquei pensando se a gente talvez... Eu acho legal porque tem uma complementaridade aí, né? A gente pode aprender com eles uma caminhada acadêmica, a gente tem algo eclesial para poder oferecer para eles, né? Da forma como a gente tem desenvolvido no Brasil. Mas eu tô pensando que, assim, como que a gente pode aprender com eles esse lado acadêmico da coisa, né? Talvez a gente tenha uma dificuldade pensando no cenário acadêmico universitário do Brasil, que é muito diferente do cenário europeu ali, né? Onde tem essa... E a gente sempre fala isso no contexto da BC2, em relação
relação à forma como, principalmente nos países de língua inglesa, a gente tem uma conexão mais natural entre ciência e religião, né, de algo que foi construído ali desde o início da Idade Média, desculpa, desde as primeiras universidades ali no meio da Idade Média, né, a gente tem essa conexão entre religião e academia e as coisas fluindo. E no Brasil a gente tem uma universidade muito recente, que vem aí do século XX, com uma influência laicista muito forte, né, e que é muito secularizada. E aí, como que a visão neocalvinista se encaixaria pensando no contexto da academia brasileira? Assim, ou como que... O que a academia brasileira teria a aprender com o neocalvinismo, talvez? Ou o que o neocalvinismo tem a oferecer de interessante, talvez, nessa visão sobre sociedade, sobre as esferas da sociedade, sobre essa participação de algo do contexto da fé, da religião, na vida pública, né? E que eu acho que é algo que a nossa academia ainda está muito fechada, né? E parece que há uma tentativa de abertura aí de poucos anos para cá, mas ainda a gente está engatinhando nesse processo. E me parece que o neocalvinismo tem algo a oferecer, né? Cara, só fazer uma ponte com a BC2. A gente sempre fala, né, dentro da BC2, né, Thiago, que as coisas que a gente produz, elas não são necessariamente acadêmicas, né? Algumas delas, mas elas são academicamente informadas. Acho que nesse mesmo sentido, esse é o lema da Unus Mundus, né, a nossa revista. Da Unus Mundus, Né? Então, cara, nesse mesmo sentido, eu acho que o neocalvinismo, ele trabalha aqui, ele achou o seu lugar no Brasil nessa veia, sabe, de ser academicamente informado. Ou seja, nós não estamos fazendo neocalvinismo ou fazendo teologia neocalvinista dentro dos centros principais universitários, embora tenha várias iniciativas. Tanto eu quanto o Ed aqui, por exemplo, fizemos mestrado sobre neocalvinismo em universidades brasileiras. Eu numa católica e numa universidade luterana. Então, você percebe assim que existem essas iniciativas, mas não é o lugar primário. Mas ainda assim, o neocalvinismo consegue ser uma resposta academicamente informada para aqueles irmãos e irmãs que não querem ser acadêmicos, né? Poucos dos irmãos e irmãs que a gente tem na igreja vão realmente, sabe, se dedicar academicamente para entender alguma coisa, qualquer assunto que seja, né? Porque não tem tempo, a vida corre, né? Você não tem como administrar tudo isso e ainda dá muito tempo para os estudos intelectuais sobre a fé cristã, os aspectos, né, da realidade, segundo a perspectiva cristã. Isso é demais, né? Mas o neocalvinismo, ele também pode ser uma resposta academicamente informada para os leigos, né? Falando leigo aqui de uma forma positiva, tá, gente? Para não ficar ruim, né? Porque leigo pode ser uma palavra meio negativa, né? Mas tô falando do lado positivo, tá bom? E aí, assim, por outro lado, como que a gente aqui pode aprender da academia neocalvinista, digamos assim, fora do Brasil? Bom, eu acho que uma coisa importante é a gente ter a humildade que eles têm. Eu já vi muitas pessoas que falaram pra mim assim, olha, cara, eu não sabia muito o que era neocalvinismo, e assim, quando eu vi as pessoas falando sobre neocalvinismo da internet e tal, parecia uma coisa meio boba, ou parecia uma teologia do domínio, né? Muita gente tem essa confusão, inclusive, né? Por causa das esferas e tal, você imagina que é um plano para dominar a sociedade, não sei o quê, né? Enfim, não tem nada tão distante quanto isso, mas é uma conexão que as pessoas fazem. E é quando elas conhecem alguém, tipo Matthew Kemig, conhece o George Haring, conhece o James Eglinton, conhece, sabe, esses caras que a gente tem, assim, admirado dentro do neocalvinismo contemporâneo, você percebe que eles são, primeiro de tudo, gentis, eles são humildes, eles são dialogais, muito mais dialogais do que a maioria dos teólogos que eu conheço aqui no Brasil, de tradição reformada ou não. Então, essas são virtudes que eles aprenderam dentro da academia, cara, assim, sabe? É a virtude da humildade intelectual, do cara ser aberto, entendeu? Para aprender com os outros, aprender de outras tradições, não ficar muito sectarizado, né? Ou seja, se tornar sectário, dizer assim, não, só isso aqui que é o certo. Acho que essa postura não combina com o neocalvinismo, sobretudo porque na academia você tem que achar um chão comum, né? Entre você e outra pessoa, entre você e outra corrente de pensamento, entre cristãos e não cristãos. E o neocalvinismo, desde sempre, ofereceu isso, seja com Kuyper, com o conceito de graça comum, seja agora com o conceito de hospitalidade entre cristãos e muçulmanos, lá do Matthew Kemig, por exemplo, né? É também reflexo disso. Muito legal, Thiago. Eu acho que essa oportunidade de estar aqui fora do país por quase 2 anos e conviver com eles em outros eventos também neocalvinistas, né? Por exemplo, a Kuyper Conference, que se repete a cada ano, participando também de encontros neocalvinistas na Holanda, né?
né, como o Thiago, eu tenho visto, assim, algumas marcas deles bem interessantes nessa relação com a ciência e igreja local, enfim. Então, uma delas, por exemplo, é fugir constantemente de hagiolatrias, digamos assim, né, que é essa adoração aos teólogos, adoração aos santos exacerbada, né? Então, eu vejo eles de forma humilde, porém não acriticamente, abordando Kuyper, Bavinck, Doiver e muitos outros, né, educadores, filósofos da própria tradição, né? Ou seja, com humildade, olhando para o próprio empreendimento teológico, para os próprios autores e dizendo, opa, há falhas aqui, né? Há gaps aqui nesses pensadores da minha tradição, né? Um outro elemento que eu vejo é o estudo profundo das fontes primárias e também secundárias, e não apenas citação de frases de efeito nas nossas pesquisas ou postagens de internet, né, que acaba trazendo um malefício assim pro movimento, né? E a terceira marca que eu tenho visto neles eles têm promovido o referencial teórico neocalvinista não apenas na academia, mas eles têm buscado essa integração da academia, de instituições que atuam na sociedade, igreja local, enfim. Então, isso tem me ajudado bastante, assim, na minha formação mesmo, como acadêmico, né? Isso é muito legal, né? O cultivo de virtudes intelectuais, que é um negócio que a gente está falando sempre na BC2, né? Mostrar como que isso realmente é uma base, né? Um fundamento para que a gente tenha um trânsito, que a gente tenha um desenvolvimento, onde quer que a gente esteja, né? No trabalho acadêmico que a gente esteja fazendo, em qualquer contato que a gente tenha aí com o mundo da igreja, o mundo da academia, né? Que a gente tem falado tanto. Pode ser que a gente esteja falando dessas coisas aqui, e aí o pessoal que tá ouvindo a gente pensa assim, tá, então eles estão falando só sobre os neocalvinistas, mas e eu, né, que eu não sou neocalvinista, ou nem que sou calvinista e tal, e aí eu posso fazer uma ponte aqui, porque eu compreendo, porventura pode pensar assim, porque eu mesmo não me considero um neocalvinista, né, falei isso aqui no BTcast que a gente gravou, né, que falando sobre o livro, aí o Bibo falou assim, cara... Foi o maior plot twist, mano, isso aí, mano, mó caído. Aí o Bibo falou assim, cara, você estragou o seu podcast, entendeu? Estragou sua oportunidade, né? Mas eu tava sendo sincero, eu tava tentando ser honesto com a minha consciência. Então, eu não me considero um neocalvinista, sabe? Mas eu sou profundamente influenciado por os autores e pelas virtudes desses autores. Então, acho que serve realmente para todo mundo, reforçando o que eu falei agora há pouco, sabe? É para todo mundo mesmo, porque ajuda a gente a pensar um cristianismo de forma diferente, não só uma corrente específica, muito específica do cristianismo, que é o neocalvinismo, sabe? Eu te entendo, Thiago. Eu te entendo porque eu também não era um neocalvinista. Eu também estava interessado nas ideias, na postura e tudo mais, mas aí eu encontrei a luz, cara. Aí é com ele, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Ainda dá tempo. Eu tava pensando aqui que isso tudo é muito interessante, mas eu queria pensar talvez de forma mais prática, eu queria que vocês me ajudassem nisso. Eu acho que nesse evento que teve na Mackenzie, igual você falou, né, teve 80 mesas redondas e outros, né, eventos ali paralelos, e pessoas que apresentaram diversos trabalhos. Então, pensando aí nas esferas, né, da sociedade, nas esferas de atuação e tudo mais, nas esferas da vida, né, da vida, do universo e tudo mais, existe de fato uma possibilidade do neocalvinismo ali oferecer uma forma de interagir com essas diferentes áreas. Eu dei uma passada de olho na lista dos trabalhos que foram apresentados, as propostas, muita coisa de teologia política, né, ou muita coisa na área das ciências sociais, alguma coisa assim. O que seria exatamente pensar as ciências sociais a partir de uma perspectiva neocalvinista, pensar as ciências naturais, ou pensar as ciências ambientais, por exemplo, puxando aqui sardinha pro meu lado, que eu tô trabalhando muito nessa área de meio ambiente, de ecoteologia, pensar a ecoteologia a partir de uma teologia neocalvinista, as ciências da mente, para alguém que tá nos ouvindo, né, às vezes tá pensando, tá, beleza, mas a minha área é essa, e eu gosto, né, dos pensadores, da ideia neocalvinista, mas o que eu faço com isso na minha área de trabalho, na minha área, aí quando eu tô pensando num diálogo entre a fé, entre a teologia e alguma dessas áreas específicas. Pra onde que eu vou?
Eu acho que assim, quando a gente pensa no neocalvinismo e nas marcas dele e sua relação com a ciência, um elemento muito importante que nos ajuda como ponto de partida é a unidade entre fé e ciência. Então, a tradição, por exemplo, neocalvinista, ela sustenta que ciência e fé estão interligadas, porque toda a ciência ela é desenvolvida dentro de uma cosmovisão, digamos assim, um imaginário cristão específico, né? Alguns outros instrumentos que me ajudam, por exemplo, é a maleabilidade dos conceitos científicos, né? Embora inserido em uma cosmovisão, essas outras teorias científicas, né? Você mencionou as questões sociais, ambientais, enfim, elas podem ser adaptadas e usadas também em outras visões de mundo. Então, os conceitos neocalvinistas, eles podem ser apropriados por outras áreas, outras visões de mundo também. Tiago bem mencionou, não sou um calvinista, mas gosto das ideias, tenho me interessado por isso e elas me têm sido úteis, né? Por exemplo, crítica... Eu acho que deixa eu pegar um parênteses só para tentar. É como se a gente vai lidar com visões de mundo diferentes, mas não como uma guerra, né? Mas como algo que busca aprender com outras visões também, né? E entender como que essas coisas coexistem, poderiam coexistir. Exatamente. Por isso penso eu, até onde tenho estudado o movimento e feito parte dele, que há essa maleabilidade dos conceitos científicos, que eles não só são interdisciplinares, mas eles também são transdisciplinares. Então, a gente acaba ganhando linguagem para interagir com outras áreas do saber, né? Por exemplo, crítica a pressupostos não examinados. Os neocalvinistas, eles rejeitam ideias como o conflito inevitável entre ciência e fé, rejeitam uma visão mecanicista do mundo. Então, não existe pressupostos que nós não vamos examinar. Nós precisamos examinar tudo isso, né? Encorajamento à participação na ciência, né? Enfim, acho que tem uma série de elementos que são muito úteis. O Tiago pode complementar melhor, mas acho que tanto as teorias sociais, enfim, biológicas, ambientais, elas ganham linguagem filosófica, teológico-filosófica a partir da interação com o neocalvinismo. Boa, eu acho que tem um adendo importante se fazer. O neocalvinismo ele teve um erro teve alguns, né, assim, que a gente vê críticas, né, da própria tradição para com ela mesma, mas um dos erros do neocalvinismo, sobretudo na Universidade Livre de Amsterdã, foi de tentar criar tudo cristão. Então é uma biologia cristã, sabe? Uma química cristã e tal. E aí, tipo assim, como se tudo tivesse que ter uma coisa muito distinta cristã para valer, sabe? Para ser uma área do conhecimento dentro de uma universidade confessional. Isso foi um erro. Aí quem falou para mim que isso é um erro é um historiador do neocalvinismo, George Harenk, né? Que é um grande historiador e que é um especialista nisso, né? Então, não é uma opinião, assim, de alguém, né, aleatório. Então, o que significa isso? Que o neocalvinismo, ele não vai realmente oferecer uma esfera cristã de alguma coisa, mas ele vai te oferecer a motivação e os recursos intelectuais para que você possa ser um bom agenciador, né, do conhecimento. Então, você não vai fazer uma biologia cristã, mas você pode ser um biólogo com uma motivação tal e os recursos ferramental teórico tal para que você possa se engajar com a ciência como cristão. E aí você pensa questões de filosofia da ciência, claro, porque não, né, a partir disso, mas você não vai necessariamente mudar o seu fazer científico, mas você vai ter outros pressupostos, outra visão, outra perspectiva acerca do que você faz, o porquê você faz e tal, né? Então tudo isso também está ligado de alguma forma com a herança neocalvinista, né? Tiago, eu acho que dando exemplos práticos, como o Thiago Pereira perguntou, né, a gente teve na conferência, por exemplo, um trabalho intitulado Rio Pinheiros, contra a corrente do progresso, uma crítica teológico-filosófica que toca em questões ambientais, né? A gente teve questões da mente, ligadas à mente, como integrar a fé cristã neocalvinista e a psicologia moderna, né? Uma reflexão sobre o self, né? Consciência transcendental e o sentido do eu no fluxo do tempo. Enfim, questões relativas à ética cristã e o paradoxo alimentar, por exemplo, no capitalismo moderno. Então, a gente
teve uma diversidade de temas e o neocalvinismo, como o Thiago bem falou, trouxe esse arcabouço, né, essa capacidade linguística, filosófica, teológica para você, em vez de produzir algo cristão do zero e propor ao lado de algo não cristão, você integrar o diálogo, né, com essas nomenclaturas. Assim, não que outras tradições cristãs não vão oferecer isso. É importante colocar isso, né, Ed? Porque Verdade. a gente tá falando aqui de uma perspectiva. Não quer dizer assim que é o neocalvinismo que vai fazer isso para você. Sem o neocalvinismo, você não vai ser capaz de ser um biólogo com uma motivação que transcende o seu fazer biológico. Não é isso. Quer dizer que o neocalvinismo é uma das perspectivas, né, pela qual você pode construir uma mentalidade cristã que te ajude nas áreas diferentes da vida, né, no trabalho, na igreja, na sociedade, na política e tal, e assim vai, sabe? Eu acho que tem a ver com o que a gente mencionou antes ali, né, Thiago, de poder criticar a própria tradição, o próprio movimento que você está estudando, né, enfim. Eu acho que o Thiago trouxe um negócio muito interessante e dessa autocrítica, né, e de historiadores que estão ali mostrando, verificando erros que foram cometidos, equívocos, né, caminhos que não foram tão legais, e aí a gente corrige uma rota, né, eu acho que isso também reflete essa virtude intelectual que está na base do movimento, né, de humildade intelectual e tudo mais. O Ed falou um pouco atrás, eu queria retomar isso aqui, sobre essa busca, né, de fontes primárias, essa busca de referências, essa busca sobre o que realmente está sendo dito, que também é uma virtude intelectual, né, de ir atrás, de honestidade intelectual, para que a gente realmente busque o que está sendo falado, entenda aquilo e não fique apenas repetindo. E às vezes a gente vê muitas vezes as benditas frases de efeito que são repetidas e tudo mais. E eu não consigo não lembrar da grande frase, né? Que é, tipo, não existe 1 centímetro quadrado no universo onde Cristo não diga é meu, né? Essa frase virou quase um mantra, né? No Brasil a gente ouve demais as pessoas falando, o que é o neocalvinismo? O que o Kuyper diz? O Kuyper diz que não existe 1 centímetro quadrado e tal, onde Cristo não diz... E aí, assim, parece que isso é repetido à exaustão tantas vezes que de repente parece que ninguém mais está de fato refletindo sobre isso ou tentando entender o que essa frase significa, o que essa frase significa na prática, né? Assim, simplesmente, beleza, é uma frase que afirma o senhorio de Cristo, óbvio. E nós todos subscrevemos isso, nós cremos isso, nós confessamos isso, né? Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Mas a grande questão, eu acho, né? Justamente quando essa frase se torna um mantra que é repetido sem reflexão, é o que a gente faz com isso, né? Eu acho que essa seria uma grande pergunta, né? O que a gente faz com essa frase? O que isso significa, já que essa seria uma frase importante do Kuyper e do neocalvinismo? O que significaria de fato, eu queria ouvir o que vocês pensam sobre isso, de o que significa dizer que Cristo é Senhor sobre todo o mundo, sobre todo o universo, sobre todas as áreas, né? E aí, deixa eu fazer dar uma digressão aqui, que eu vou onde o Melo falou agora há pouco. O pessoal às vezes olha para as esferas, né? E aí pensa que é uma teologia do domínio, né? E aí a gente tem essa confusão e talvez muitos preconceitos até contra o neocalvinismo ou contra neocalvinistas por causa disso, né? Não, esse negócio está falando das esferas da sociedade. Então, e eles dizem que Cristo é Senhor sobre tudo, então a gente tem que dominar as esferas em nome de Cristo. Aí, de repente, a coisa vai uma bola de neve, né? Ladeira abaixo, e a gente não sabe o que mais que está acontecendo. Mas como pensar isso, né? O que o neocalvinismo vai trazer sobre essa ideia do senhorio de Cristo sobre todas as áreas e como que a gente faz, o que a gente faz com isso a partir daí? Cara, essa frase já deu pano pra manga, né? E essa frase, cara, ela foi usada, um dos capítulos da minha dissertação de mestrado trata justamente de comparar a teologia do domínio e o neocalvinismo, né? E essa frase, ela foi utilizada por autores da teologia do domínio, sabe? Tanto da vertente pentecostal quanto da vertente reformada, porque é uma frase mesmo que pega, né? As pessoas pensam, tá vendo? Então tudo é de Deus, né? E se nós representamos Deus, então a gente tem que, né, fazer isso acontecer. E quase com um imperativo missiológico, né? Assim, equivocado, né? Digamos assim. Então isso deu pano pra manga, mas é importante pensar nisso dentro do contexto, né? Essa frase aí, ela tá dentro do contexto da inauguração da Universidade Livre de Amsterdã em 1880, que é, assim, uma universidade que nasceu, primeiro de tudo, sem fundos do Estado. Ela nasceu por que a gente chamaria de vaquinha hoje, né? Uma vaquinha, algumas pessoas que ajudaram e outras pessoas que o Kuyper ia dando um cofrinho, assim, e esses cofrinhos existem até hoje na universidade. Você vai lá e existe, não pra você comprar, mas guardadinho. É os cofrinhos
com o logo da Universidade Livre, e aí as pessoas iam colocando as moedas lá, depois o Kuyper, depois de um tempo, passava na casa delas para recolher as moedinhas, sabe? E era juntado, assim, era com o pessoal pobre da Holanda, sabe? Com a gente pequena da Holanda, como é o termo que é utilizado nas biografias. Ou seja, não é uma universidade que, sabe, cresceu grande e tal, é uma universidade que cresceu para ser, primeiro, um centro teológico e depois foi evoluindo até chegar num centro universitário mesmo, onde há pesquisa, extensão e ensino. Então, só para o pessoal ter uma ideia de que essa frase, ela não se refere, sabe, à política, primeiramente, ela não se refere, sabe, a um imperativo, aquilo que a gente precisa fazer, mas se refere a, primeiro, uma realidade, segundo a visão calvinista, de que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E a universidade sendo criada com essa motivação é uma das demonstrações disso. Agora, só para passar para o Ed aqui a bola, você falou assim, o que a gente faz com isso? Ó, eu acho que tem duas coisas que o neocalvinismo ensina pra gente. Primeiro, olhar para trás, depois olhar para frente. A gente olha para trás primeiro, entendendo que Deus, ele é a origem de todas as coisas. Ele é a origem da sabedoria, ele é a origem do conhecimento, ele é a origem da beleza, né? Ele é a origem daquilo que serve para nós como maravilhamento na realidade. Então a gente olha para trás, entendendo as nossas motivações, o porquê, da onde sai todas essas coisas, né, que a gente admira na criação de Deus. E olhar para frente é olhar para o telos, né? Olhar para o propósito, a finalidade para as quais as coisas foram criadas. Só que aí alguém pode dizer assim, não, mas isso toda a corrente cristã faz, todo o cristianismo faz. Por um lado é verdade, mas por outro lado existe uma ênfase do neocalvinismo em expandir essas direções, né? Não pensar só na criação, quando a gente olha para trás, como as árvores que foram criadas, né? Os rios e tal, como se fosse tudo num ambiente que parece um panfleto dos Testemunhos de Jeová, né? É mais uma ideia de que a criação, ela fornece os recursos para que o ser humano ele floresça e crie coisas, desenvolva coisas, entendeu? É muito mais do que olhar para trás e dizer assim, olha como as coisas eram bonitas, agora tá deteriorado, sabe? E aí o contrário também é verdade. Quando a gente olha para frente, a gente não tá só pensando no céu, sabe? Naquela coisa toda branca, etérea, os anjos cantando, sabe? Um lugar para você nadar lá no rio que emerge a vida e tal. Não é isso. O neocalvinismo, quando ele olha para frente, no telos, a finalidade das coisas, ele pensa em como Deus deseja que a gente desenvolva as coisas com uma outra motivação. Em comparação a quê? Em comparação a como pessoas que não têm essa motivação fazem as coisas. Ou seja, fazer as coisas por lucro, fazer só para ganhar dinheiro, fazer as coisas só para ganhar vantagem, para ganhar benefício social, prestígio social. O cristão não, ele faz por amor, ele faz por serviço, ele faz porque ele é mordomo da criação. Essas motivações, elas revelam para nós como o cristão ele olha para frente de forma diferente. E o neocalvinismo ele estressa isso, né? Ele enfatiza isso, sabe? Essa é a questão. Legal, Thiago. Eu queria responder essa pergunta me lembrando de uma frase de um dos acadêmicos que estava com a gente em São Paulo. Ele é lá da Universidade Wheaton, The Wheaton College, né? O Dr. Vince Bacon, o teólogo lá, professor, e ele menciona que para ser Kuyper hoje, então eu quero parafrasear, né? Para ser neocalvinista hoje, a gente deve compreender os desafios da nossa época, quem sabe, como ele diz, né? Até mesmo com metade da capacidade que o Kuyper teve de prever o futuro, né, e o seu tempo. Então, a gente precisa entender os desafios da nossa época e desenvolver abordagens teológicas, filosóficas e, enfim, fundamentadas. E claro que no pensamento de Kuyper essa fundamentação era uma fundamentação reformada, calvinista, por um engajamento público. Então, esse é o exercício, né? O Thiago mencionou sobre olhar para trás, olhar para frente. Eu gosto muito dessa frase do Bacon, porque ele nos ajuda a situar o nosso trabalho, né? E aí acho que a minha última fala aqui sobre isso seria, eu entendo que um dos nossos papéis hoje, entendendo o que o Thiago falou, olhando para trás e olhando para frente, entendendo as motivações da tradição neocalvinista, é conectar a intelectualidade, espiritualidade e a prática. E aí, tanto o Kuyper quanto o Bavinck, que eles foram muito informados pelo Catecismo de Heidelberg, que, por exemplo, lá no Dia do Senhor 12, fala sobre o triple ofício de Cristo, como profeta, sacerdote e rei, e vincula essa vocação de profeta, sacerdote e rei para nós, como humanos, como discípulos de Cristo, também como profetas, sacerdotes e reis, atuando sobre a terra nas mais diversas áreas da sociedade, né? Então, como é que eu imito
o meu Salvador, o meu mediador, a Cristo, agindo como profeta, buscando as verdades de Deus, curiosidade cósmica, hospitalidade intelectual, como a gente já mencionou, nesse aspecto profético, né? Como é que no aspecto do sacerdote eu amo a Deus, eu amo ao próximo e como o Melo bem mencionou, eu atuo não por lucro próprio e enfim, realmente alterando a ordem das coisas como o cristianismo, né, o reino de Deus traz para nós. E como rei, como é que eu governo, como é que eu lidero, como é que eu pratico a minha fé e interajo na sociedade de maneira responsável, né? Enfim, eu acho que tudo isso nos ajuda a ter uma vida cristã mais equilibrada e dar conta, dar conta é muito forte, né? Mas tentar dar conta de reviver a frase do Kuyper num ambiente contemporâneo como o nosso. Muito bom mesmo, cara. Você puxou uma coisa muito interessante sobre de não perder, né, a questão da espiritualidade, da prática, da vida real, do mundo real, né? Se perder só na intelectualidade, mas de conectar a intelectualidade com a espiritualidade e a vida prática, né, da igreja. Eu acho que a gente tem, na verdade, pelo que a gente falou desde o começo, né? Essa conexão aí, Europa-Brasil, tem algo muito interessante para ajudar nisso, né? Nessa conexão entre espiritualidade, intelectualidade, vida da igreja, vida da academia, e a gente tem fundamentos muito legais para isso. Tem que pensar o nome aí, né? A gente terminou o episódio e não pensou no nome aí do novo neocalvinismo. Pô, e vamos criar o neocalvinismo 2.0 brasileiro, que é centrado nas nossas questões brasileiras, que são únicas, mas também centrado na igreja, né? Gente, então, vamos lá, galera. Indiquem uma literatura aí, então, por gentileza, pra gente encerrar esse papo aí. Acho que é legal indicar uma literatura. Thiago e Ednardo, indiquem aí uma literatura pra galera poder ampliar um pouquinho mais essa conversa aí. Cara, deixa eu fazer uma autopromoção aqui. Importante, né? De vez em quando, Apesar né? de tu não ser neocalvinista, né? Escreveu um livro sobre neocalvinismo, caído pra caramba essa informação. De vez em quando. Mas eu escrevi com muito afinco, com muita responsabilidade, sabe? Escrevi com muita... E os neocalvinistas gostam, geralmente, desse livro. Então, né? Eu fico feliz de saber que ele já tá sendo usado por seminários, amigos mandam mensagem, falando, eu tô colocando aqui na minha disciplina e tal. Então é bacana ver que ele também serve para esse propósito de introduzir. Então, se o pessoal quiser saber o que é o neocalvinismo, quais são os principais pensadores, as principais ideias, de um ponto de vista teológico, você pode procurar lá Neocalvinismo, Tradição e Fundamentos da Mundo Cristão, que é o meu livretinho. Legal, eu vou puxar a sardinha pro inglês e acho que vou dar aquela provocada pro pessoal se puxar no aprendizado do idioma, mas falar sobre o lançamento da T&T Clark Handbook of Neo-Calvinism. É uma obra grossa, cheia de referencial e uma boa visão geral sobre os pensadores, a história e todas as áreas que o neocalvinismo interage. Olha aí. Tem uma entrevista na Entre Mundos, que é as entrevistas da Revista Unus Mundos, que o Thiago conduziu com o Matthew Kemick, né? Foi muito legal. Galera, chiquérrima. Então, os links, galera, esse do Ednardo aí, não sei como é que a gente vai fazer, mas a gente vai, se tiver link pra comprar aí um e-book, já que é em inglês, é e-book. Tem Kindle. Kindle, ok? Kindle. Aí vocês compram aí, beleza? E as entrevistas, tudo vai estar na descrição deste BTcast ABC2 aqui em bibotalk.com e também no YouTube, no Spotify ainda não conseguimos colocar link, mas isso em breve mudará. É isso, Thiagão, ficamos por aqui? Maravilha, show de bola, gente. Valeu, Ed, valeu, Thiago. Tamo junto, cara. Valeu, obrigado. Valeu, amigos, tamo juntos. É isso, galera. Voltamos na semana que vem com BTcast e BT Papo aqui na Casa Bibotalk, e o BTcast ABC2 volta em julho, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.